você mudou? Não, eu mudo a decoração, mas a volumetria sempre foi a mesma. Sempre teve a mais ou menos uma Ele é alto, pé direito alto. Sempre foi, eu sempre quis essa. Na verdade, já tinha esse pé direito alto. Aqui foi um restaurante japonês antes. Ah, era restaurante japonês? Foi um restaurante japonês chamado New Yoko, que é Nova York em japonês, como o japonês fala na Nova York. E ele já tinha essa porta grande, já tinha a volumetria já era desse jeito. Agora, essa cozinha já fui eu que fiz. E aqui, cada coisa dessa tem uma referência. Essa é a nossa favelinha ecumênica. Quando eu abri o Dom, São Jorge sempre foi meu. Apesar de eu não ser corintiano, eu sempre gostei do cara que doma o fogão. Santa Marta sempre foi do Giovanni, que é meu braço direito. E eu ganhei a primeira na Senhora de Fátima. Tá. E aí a gente botou esse altarzinho e passaram-se 20 e tantos anos e virou uma favela ecumênica. Todo mundo... Tem dado certo. Fé a gente tem. E essa aqui é a tua capa do Instagram. Esse é meu avatar. Seu avatar. Esse é meu... Bom, Alex, esse documentário faz parte de um projeto que a gente tem pensado nele há muito tempo. Surgiu como uma ideia X, virou Y, agora é Z, e agora está Z'. Amanhã talvez ele esteja Z, 3', enfim. Mas todo mundo que está te vendo aqui é profissional de saúde. Tá. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, dentistas. E todos os profissionais de saúde lidam com pacientes com queixas de sono. Né? A gente costuma dizer que as queixas de sono estão andando por essas calçadas aqui, mas pouca gente sabe tratar. Essas pessoas ficam no limbo durante muitos anos até chegar em alguém que de fato dá uma norteada. Eu te conheci de um jeito muito engraçado, né? Eu tinha tenho ainda, né, um quadro de lives que se chama Dormecast. E como eu gosto muito de cozinhar, gosto de comer, eu tinha um sonho de fazer uma live com algum cozinheiro que eu admirasse. E eu mandei mensagem para todo mundo. E você foi o único que respondeu. E aí o meu sócio me ligou, que ele tem acesso à minha conta profissional do Instagram também. Era uma segunda-feira de manhã, se eu não me engano. Eu não lembro, era segunda? Era segunda. E aí, olha, o Alex passou o WhatsApp dele. E eu falei, bom, acho que temos alguma coisa. Temos um doente. Temos um doente. E foi muito bacana aquela experiência, porque você contou a sua história. Só que naquela época você estava de um jeito. Exatamente. E hoje você está de outro. Você pode contar um pouco para a gente? Tem pontos incomuns daquele momento que a gente começou para o momento que eu vivo hoje. Eu vou tentar ser bastante específico nisso. Como o Caio falou, eu um dia abro meu Instagram, tinha uma direct message de um cara normal que tratava sono, que não fez questão de dizer que era professor, doutor, e chamou muito para o pessoal. Isso é muito importante. Acho que isso você cria, mesmo que ainda seja virtualmente, você cria o primeiro elo de confiança, de trust com uma figura que ainda não se apresentou, não te carteirou, não quis se mostrar maior do que é. Isso já de cara me cativou. Em seguida fizemos a live e o Caio tem essa facilidade de deixar, pelo menos me deixar, muito à vontade. Muito à vontade. Por que é muito à vontade? Essa é a parte... Eu fui um cara que muito cedo escutou, com 15 anos de idade, escutei uma frase que ficou muito gravada na minha vida, que é: um homem precisa de 4 a 6 horas de sono, uma mulher de 6 a 8, uma besta de 8 ou mais. E eu, como era homem, eu tinha que ser Napoleão Bonaparte, eu tinha que ser que nem ele. Eu queria dormir 4 horas por noite e achar que ele estava bom. E eu fiz isso dos meus 15 até os 50. E com 50 eu comecei a ter uma série de problemas e os médicos que eu ia, as pessoas que eu ia, a primeira pergunta que faziam era: como é que você dorme? E eu dormia mal. Eu sentia cansado. Eu, usando uma analogia da minha profissão, eu era uma faca mal afiada. E é difícil você assumir isso. É difícil você olhar para
para alguém e falar assim, eu acreditei numa mentira. Então, esse momento de confiança, eu acho que ele foi muito importante nesse começo. Ele também foi muito confiante, muito importante para mim tomar um passo que eu nunca tinha tomado na vida, que é tomar uma medicação. Uhum. Né? E a medicação caiu com uma luva, né? Eu estava dormindo muito mal, logo de cara já tive uma melhora, em seguida piorei um pouquinho, tive que tomar até por motivos pessoais, comecei a tomar 2 medicações por noite, liguei para o Caio, mais uma vez a relação de confiança, de olhar para a cara, olhar para o meu olho, me lembro muito bem, se você pegar e me orientar e falar assim, Alex, vamos diminuir, isso aqui está errado. Esse controle está com você. Consegui diminuindo para a quantidade correta dosada pelo Caio. Depois, por conta própria, a gente teve uma conversa antes que ele falou de começar a desmamar e eu já comecei a ficar com essa mensagem de que tinha uma hora que eu ia ter que largar. Comecei a tomar doses menores por conta própria. Fui ao Caio, fui pessoalmente, e aí ele pediu para trocar a medicação. Trocar de medicação é uma coisa que não... Gera uma ansiedade. Você vai trocar o seguro, o inseguro não é palatável, ele não é sexy, ele não é... ele soa risco. Respirei fundo, mas o Caio fez um bom trabalho até agora, mudamos de medicação, aí eu consegui ter um bom resultado, sem o Caio falar, mas ainda com aquela mensagem de que eu precisava desmamar, eu já comecei a tomar metade, hoje eu estou sem. Lógico que o remédio, a medicina, traz benefícios e aquelas são claros, incontestes, porém a forma de você conseguir, isso é que eu acho que é um mágico, né? Eu trabalho com ingredientes, os ingredientes tendem a ser deliciosos, é só o cozinheiro não atrapalhar ele. Exatamente. Eu acho que nesse caso a gente tem um ponto comum, assim, o Caio não atrapalha o remédio, ao contrário, melhor ele cria um ambiente para que você dispa dos seus preconceitos, das suas vergonhas, dos seus tabus, para aceitar uma medicação, para aceitar uma coisa de uma maneira muito elegante, muito fina, e jogando essas mensagens de vamos trocar remédio, vamos desmamar, tem que sair disso. Há um tempo a gente sabe que o tratamento de escolha para insônia, ele não é baseado em medicação, né? Mas esse tratamento só funciona para 60% das pessoas. Para os outros 40%, a gente ainda tem algumas dúvidas, né, de por que alguns pacientes ainda precisam tomar medicações. E muitos pacientes têm uma dificuldade em implementar mudanças de rotina, de hábitos de sono, promover uma rotina de sono, fazer uma restrição de sono. A gente fez algumas tentativas com aplicativo, com psicóloga, mas às vezes não dá para alguns pacientes. E aí eu acho que entra muito o que você falou, da empatia e da confiança, porque você pode ter o melhor tratamento do mundo, o melhor hospital do mundo, mas se você não confia naquilo... Se você não acreditar... não consegue cumprir essas Eu tenho etapas, né? A gente, como você falou, a gente tentou com o app, eu muito feliz de ter trabalhado junto com a psicóloga, acho que a psicóloga também foi uma ferramenta importante. Essa palavra, ou esse lugar de confiança que eu acho que foi a grande... Esse foi o meu remédio. Sim. E aí o remédio não se torna vilão, né? Porque muitos pacientes, quando a gente propõe uma mudança, até para evitar prolongar medicações que causam dependência, né, e efeitos adversos deletérios, né, no longo prazo, a gente faz essa troca, mas se você não passar a mensagem correta para o paciente, ele vai achar que o remédio é ruim, que o remédio não dá certo, e aí vai procurar fórmulas mágicas, né? Eu acho que hoje em dia, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, não adianta você se formar
no melhor lugar do mundo, com os melhores recursos do mundo, ler 500 mil artigos por dia e saber a teoria de cabo a rabo, se você não tiver uma prática muito boa, que é o que você faz aqui, né, há 20 e tantos anos, bem mais, porque antes do Dom tinha muita outra coisa. Tem mais 10, 12 anos. E é prática, né, você não consegue, né, para você chegar no que... nessas combinações que você faz aqui, é o que a gente faz como médico também, né? O exercício da profissão leva à perfeição, né? Leva ao melhor momento da profissão, digamos assim. Exatamente. Tem uma coisa que eu queria acrescentar que foi muito legal e que você, em poucas palavras, me ensinou, foi a tal higiene do sono. Né? Isso foi você se preparar para ir dormir, e não é 5 minutos, não é escovando os dentes. Pelo menos eu fui educado para... Vai dormir, vai para o quarto, escova os dentes, põe pijama e deita. Não ter uma dieta melhor, não usar o celular, não tomar café, não... entender que o dormir, o entrar no sono e permanecer no sono é um processo e que não começa a hora que você fecha o olho, né? E foi interessante isso, porque muitas das técnicas comportamentais e técnicas de relaxamento que a gente tem que ensinar os pacientes a fazer, você já fazia. Já. Você é um cara que pratica esporte há muito tempo, você conhece técnicas de respiração profunda, meditação, yoga, e mesmo assim tinha insônia. Não, a insônia é uma... Eu talvez por conhecer um pouquinho das outras coisas, eu posso falar que a insônia é uma doença que você carrega dentro de você porque você quer. Assim, é uma coisa em algum lugar de você está a chave do desliga. Eu falo isso sem a segurança de que se um dia eu vou voltar a dormir bem. Estou dormindo bem. Eu não sei se eu vou dormir bem para o resto da minha vida. Eu acho que essa vai ser uma relação que eu vou ter o resto da vida com o sono, de continuar não só tendo uma vida que ajude o sono, mas ter uma preparação para a entrada do sono, que é isso que eu venho tentando agora incessantemente fazer, que é criar isso como rotina, como hábito natural de... Quem sabe meu corpo rejeitar um café depois das 5 da tarde, sim. Enfim, fazer a... E você acha que a cozinha tem muita influência em como a insônia se manifestou na tua vida? Muito. Falar um pouco do ambiente de trabalho. Desde criança a gente ouviu dizer que a pressa é inimiga da perfeição, e é uma verdade absoluta. O único lugar que essa verdade não se aplica é uma cozinha. A gente não tem margem de erro, o cliente está com fome, ele quer comer rápido e a gente não tem margem... Isso é uma cozinha. Vamos dizer que pré-pandemia, a gente trabalhava meia-noite e os restaurantes estavam lotados. Sim. E a todo vapor. A gente saía, eu acostumei a sair daqui de dentro 2 horas da manhã. Então, chegava em casa exausto. Lógico que eu entrava no sono, mas tinha um sono curto, de péssima qualidade, ansioso porque queria levantar de manhã e queria fazer yoga, queria fazer o jiu-jitsu, queria andar de bicicleta, tem outro lado da minha vida que eu... Acordar de manhã é gostoso. E você não pode abandonar. Eu não queria abandonar. Então, a profissão me levou muito no limite da saúde do sono, né? Sim. Mas, por outro lado, a tua trajetória também contribuiu para que você encontrasse esses momentos de maior relaxamento, né? Toda a conexão que você tem com a natureza. Com a natureza, então. Eu acho que acabei desenvolvendo essa conexão maior com a natureza, ou talvez até com coisas menos palpáveis. Sim. Que é, por exemplo, a yoga, a meditação, que foi uma forma que eu acho que eu achei de atenuar a crueldade com que eu me tratava, né? A exigência de dormir pouco, a ansiedade de ter que produzir o dia inteiro, de ter que estar pronto para um almoço e um jantar com tudo a 100%, sem margem de erro.
trabalhar rápido, eficiente, gerir custos, manutenção. Sou parceiro, muitas vezes, do meu agricultor. Muitas vezes ele está passando por um momento e eu compro a safra dele mesmo antes dele semear no chão. Eu sou um financiador da próxima safra dele, vou receber em produto. Dentro de um restaurante, a gente tem toda a cadeia de transformação, a venda e o pós-venda, que eu tenho que lembrar. Amanhã, se você entrar aqui e falar, isso aqui é o Caio Bonadio. É o médico que a última vez eu fiz menu para ele naquela mesa e ele estava com tal pessoa. A gente tem que lembrar de tudo isso. Então, é uma profissão que solicita fisicamente, solicita mentalmente, é um gerador de ansiedade. Então, eu volto a falar assim, a minha profissão me empurrou para o limite da minha saúde. Assim. E se você não tivesse descoberto o Gil, a yoga, talvez... O restaurante não tinha durado 20 anos. Esse é um fato, né? Eu já falei, as atividades físicas que eu faço, elas foram atenuadoras dos maus tratos que eu fiz comigo, com o meu sono. E são coisas que geralmente ficam de lado durante a maioria das consultas médicas, né? Porque é sempre assim, olha, você tem que emagrecer, fazer atividade física e respirar profundamente. Mas então, não é tão simples assim. Eu fui em vários médicos, todos me perguntavam, falavam assim, como é que é seu sono? Eu falei, meu sono não é bom, eu durmo pouco. Precisa melhorar isso. Até eu que acreditava que dormir pouco era bom, entendia que tinha uma mensagem clara de que eu precisava uma nova relação com o sono. Mas não tinha ninguém para pegar, olhar e falar assim, mas como é que eu durmo melhor? Sim. O mito que a gente tem é assim, vai lá e compra um Rivotril e enfia na garganta. Sim. E você falou de ritmo acelerado que a cozinha tem, né? E é meio que intrínseco isso da cozinha, né? Não existe uma cozinha lenta. Né? Não. Talvez minha avó tivesse uma cozinha lenta, né? Mas no restaurante, numa cidade como São Paulo, não existe. Não existe. E esse documentário, a gente está fazendo muito esse jogo de luz elétrica. As pessoas estão desrespeitando o ciclo claro e escuro. A sociedade se tornou mais noturna. Você é um cara da Moca, paulistano, urbano, né? Tocou na noite, urbano, né? Como é que você percebeu em você a importância de você descobrir uma conexão maior com a natureza, uma conexão maior com luz natural, acordar sem despertador? Como você bem disse, eu sou nascido e crescido dentro de São Paulo, mas de uma família que sempre gostou. Meu pai meu pai tem 84 anos, nasceu em 1936, de um Pantanal, divisa Brasil-Bolívia. Então, desde criança, assim, a gente teve uma família muito aventureira, muito ao rústico, e eu sempre gostei desse momento. Obviamente, mais velho, eu conheci a música, a noite, as diversões, e teve um momento da minha vida que eu aprofundei na vida noturna. Se eu toquei à noite, tudo que acontece à noite eu botei a cara ali dentro. E fui morar na Europa, e na Europa eu comecei a cozinhar. E cozinhar foi o que me reconectou de novo com esses momentos de infância. Então, a primeira coisa que eu me lembro de chegar na Europa, experimentar foie gras, experimentar trufa, experimentar caviar. Foie gras era pior que manteiga. Trufa parecia gás de cozinha e caviar parecia peixe podre. Se esses caras piram com essa merda, imagina se eles comerem as coisas que eu comia quando era criança. Então, assim, eu comecei a criar uma balança de valor que não estava exatamente calcada em quanto custava, mas como aquilo me parecia. Aquilo era um paladar que eu tinha que adquirir. Hoje em dia, eu gosto de todas essas ingredientes, desses ícones da cozinha. E também comecei a lembrar, num passo número 2, de sabores brasileiros que também você precisa adquirir com o paladar. E quando você começa a pensar
adquirir, educar o seu paladar, você começa talvez a quase que se educar. E foi natural entender que para fazer uma comida incrível, eu não precisava de uma panela boa, eu precisava de um ingrediente bom. E eu só ia encontrar um ingrediente bom se tivesse um bom agricultor perto de mim e que aquele entorno fosse bom. E aí eu comecei a gerar essa relação, continuar tendo uma vida muito urbana, mas valorizar e me forçar a criar essa relação mais próxima com o ingrediente que eu cozinhava e com a pessoa da terra. E aí começa um processo encantador, que é eu aprendi a cozinhar na Europa alguns legumes, algumas combinações de sabor de um jeito, e você volta com aquele drive e de repente você vai naquele agricultor, naquela comunidade tradicional, eles usam aquilo de um outro jeito e dão outro valor. E aí você começa a falar, puxa, aquela mensagem europeia é linda, mas talvez ela não se encaixe aqui e essa daqui não está encaixando lá. Então, foi como a gente comecei a fazer minha própria cozinha, mas não dá para não responder a sua pergunta sem ter falado isso, porque o elo hoje de um cara urbano com a natureza, com a luz natural, com os ciclos naturais, veio através de um alimento que tinha que ser natural. Sim. Sim, a comida boa, já entendi muito rápido, a comida boa não estava na caixinha. Sim. Não é processado, né? O processado está disponível a qualquer momento. A qualquer luz. A qualquer luz. A qualquer luz. Então, aí você vai entendendo essa relação. Hoje, ainda mais com o celular, a gente tem a tendência de ficar tomando um flash na cara. Sim. Mas se você for tirar uma foto da cara de alguém e o flash daquele... E a gente trabalha com isso, né? Nós precisamos tomar cuidado para a gente não entrar nessa onda, né? Não, eu realmente me reeduquei com o celular, né? Assim, pelo menos um dia por semana eu desconecto. Mas você dá as suas fugidas também. Você vai para a praia, você vai para o mato. Esse é o reequilíbrio. Assim, vamos lá. Assim como eu aprendi a fazer a higiene do sono, eu entendi que se pelo menos um dia por semana, no domingo, eu não acessar o celular, era uma higiene do sono, talvez não para a noite, mas para a semana. Sim. Ela era preparatória para uma semana. Para entrar uma segunda-feira um pouco mais... menos, né? Falar um pouco mais, entrar um pouco menos ansioso, não sofrer com a segunda-feira. O fluxo de informação hoje ele é muito maior do que se tinha no passado, né? Eu fico imaginando às vezes qual que vai ser o limite do nosso cérebro para administrar tanta informação. Qual o nível de exaustão de cada um, né? Porque às vezes tô marcando reunião, tô marcando aula e você se dá conta que não é muito saudável você ficar colocando uma coisa emendada na outra. Às vezes, falando por mensagem com você, você comentou do trabalho, eu estou fazendo um trabalho aqui, mas eu não estou gostando desse trabalho que eu estou fazendo. Não é legal. Né? E é uma coisa seguida da outra. Então, a pandemia me fez aprender várias coisas, né? Porque a primeira coisa, os restaurantes fecharam. E, para mim, dentro dessas verdades que eu criei dentro de mim, eu só trabalhava ali dentro. Se eu estava aqui fora, era de folga. Eu estava só fazendo alguma coisa. Eu não olhava o ato de estar fora da cozinha como trabalho. Imagina em casa. Então, assim, os primeiros meses de pandemia, que foi quando a gente começou a tratar, eu tinha todos os problemas que tinha da pandemia, mas eu também estava me sentindo um vagabundo. Eu estava completamente fora do ambiente que eu vivia a vida inteira. Exatamente. Foi tirado. E a culpa que vem junto, né? A culpa, fala assim, nossa, tem a conta para pagar, não estou ganhando dinheiro, não estou fazendo nada. E aí você entender que você pode trabalhar... eu estou usando esse exemplo porque muita gente vai sempre encontrar desculpa de que, poxa, não consigo fazer esse gênero do sono, o meu cafezinho, o meu cigarrinho, a minha série na TV, não gosto de tomar banho antes de dormir. Cada um vai encontrar suas pequenas desculpas para... fugas, defesas, chame do que quiser.
é ali que mora o problema. É você abrir espaço para dentro de você para uma nova educação, para mudar um hábito que você fez durante 30 anos, 40 anos. É uma coisa que eu, às vezes, dou em aula, que eu explico, falo assim, os animais são condicionados, né? Minha mãe tem um cachorro e ela fala que o cachorro dela fala com ela. Eu tenho certeza que o cachorro não fala com ela, mas ele sabe agir conforme as atitudes dela. Ele não é inteligente, ele é condicionado. Nós somos inteligentes. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher. Quantas vezes na vida você não trocou de sala e foi para a sala errada, não trocou de namorado e quase chamou de nome errado? Quantas atitudes nós tomamos no dia a dia por condicionamento e não por livre-arbítrio? Sim. Este é o ponto que talvez eu tenha conseguido mudar na minha relação com o sono. Foi a hora que eu deixei de condicionar minhas atitudes para refletir sobre elas e falar assim, a higiene do sono foi importante. Não dá para falar desse momento sem falar, porque primeiro esse elo de confiança, obviamente o remédio, mas também é uma chave da reeducação, a revalorização, ressignificar algumas atitudes positivas e outras negativas é fundamental. E a gente trabalha muito com condicionamento quando a gente vai tratar a insônia, mas ele não é o suficiente. A importância da ressignificação, da relação que você tem com o seu sono, como que você entende o seu sono. O paciente ele tem que enxergar por que ele virou o insônia. Né? Porque muitos pacientes chegam no meu consultório e falam assim, eu durmo mal desde que eu nasci. É muito difícil para muitas pessoas estabelecer um critério temporal, né? Mas se a gente pegar de uma forma bem literal, dormir mal desde que nasceu é incompatível com a vida. Porque o sono faz parte da gente, né? E às vezes essa ansiedade que a gente está vivendo hoje, as pessoas acabam supervalorizando muitos sintomas, né? E chegam muito desesperadas, como seus clientes chegam, eu quero rápido. E o cara quer dormir rápido também. Alívio. Mas isso demora, é um processo, né? Porque mudar hábito não é fácil. Né? Se adaptar a uma medicação quando ela é bem indicada, quando é necessária, também não é fácil. Né? Aprender a cozinhar também não é fácil. Você erra 1, 2, 3 vezes, queima um monte de coisa, até você acertar. Ajustar. E tratar o sono é assim também. Né? Nada vem de um dia para o outro. E me diz uma coisa, você gosta muito de música, você gosta muito de rock. Você ouve música antes de dormir ou você só ouve de manhã? Porque eu só vejo você postando música de manhã. Eu só ouço música. E mas você está trabalhando, talvez você não tenha... Dentro da cozinha eu não deixo botar música. Porque tem muitas cozinhas que trabalham com música, eu não deixo. Eu não sabia disso. Eu não deixo. Nessa cozinha, no nosso dia a dia, eu tenho 3 palavras-chave, assim, 3 mantras. Não corre, não para e não fala. Quando você fala isso, parece cruel, parece o clássico chefe opressor. Não corre por quê? Porque você pode atrapalhar alguém e porque provavelmente você está correndo porque você não se organizou bem. Não para porque tem sempre alguém precisando de ajuda na cozinha. A cozinha é um movimento de equipe e ela tem sempre alguém precisando dessa ajuda. E não fala porque quando você vai fazer uma coisa que se você for passar, dar um exemplo simples, você vai passar um e-mail. Por mais simples que seja o e-mail, você não termina de escrever, dar um send. Você sempre relê. E que, ainda que seja uma frase, se tocar um telefone no meio, se você... A dispersão pode ser a sua inimiga. O foco na execução perfeita e uma equipe em harmonia executa melhor. Então, eu tenho essa busca de não oprimir de forma alguma, não é isso, mas que as pessoas entrem quase que num transe. Tem um restaurante com cozinha tudo aberta. muito harmônico, né? Então, e aquilo ali vira quase que um aquário de peixe. Porque o aquário de peixe, os peixes não estão estressados. Ninguém está desesperado. Ninguém está lutando ali. Exato. Não é agradável você vir jantar e você ver um cara urrando com outro ali dentro e um tacando panela. Não, as pessoas querem ver o que a gente conseguiu, que é quase que um balé.
Né? Numa noite do Dom, a gente atende 50 pessoas. Para cada pessoa, nós fazemos 20 preparações. Isso quer dizer que para cada noite de serviço, sai daquela porta 1000 preparações. 1000 pratinhos. É muita coisa. É muita coisa. São 1000 trocas de talher, são 1000 trocas de... Conta, né? Então, assim, se a gente não tiver este autocontrole, não tiver essa confiança de equipe, de alguém te amparar caso necessário, você está sempre pronto para amparar o outro, e cuidar da organização da cozinha para que o resultado seja coletivo. 1000 pratos numa noite numa conta reta é quase impossível. Quanto tempo demorou para você abrir o primeiro serviço? Vocês ficaram quanto tempo treinando? Então, todo ano a gente faz uma grande mudança de cardápio. Tá. Eu vou fazer a próxima mudança, ela estava programada para começar agora. A gente já ia entrar agora em outubro, dia 31, dia 30 de novembro, a gente o Dom completa aniversário. Então, em outubro, a gente começa as preparações para troca de cardápio. Esse ano nós vamos passar para fevereiro. Vai ser 2022, o Dom faz 22 anos, então a gente vai fazer 22 receitas, a gente vai extrapolar um pouco o número 2 e o número 22 para isso. Resolvemos, então, para o ano que vem, atrasar um pouquinho para inaugurar, vou botar este menu no dia 2 do mês 2 do ano de 1922, mas a gente já começa a trabalhar hoje. Hoje começou. Então, enquanto vocês estavam montando aqui, eu estava testando uma sobremesa. A gente quer fazer um doce de coco com o coco verde, aquele coco que você toma água. Mas eu, nos últimos anos, me desafiei a não usar açúcar nas sobremesas. Então, a gente está trabalhando com mel de cacau. E aí começa uma busca que seria incrível que tudo você colocasse e combinasse, mas não é sempre assim, né? Tentativa e tentativa. Eu sempre brinco com os meninos e falo assim, dá para comprar uma calça cara, um tênis incrível, uma camiseta carésima e sair mal vestido. O teu processo de criação chama bastante atenção, assim, e a gente sabe que quando a gente está dormindo, principalmente durante o sono REM, porque assim, a gente tem um monte de experiência durante o dia. Só que durante o dia é tudo muito organizado, né? Você tem uma sequência de tarefas. E quando a gente sonha, é tudo que aconteceu durante o dia, mas de uma forma muito desorganizada, né? Um professor meu falou isso para mim. E tem muito artista, tem muita gente envolvida em diversos processos criativos que já sonharam com algo da profissão, com alguma criação, né? A gente tem vários músicos, né, que sonharam com músicas que estão tocando aí até hoje. Você já sonhou com receita, com... Eu sonhei muitas vezes na vida com mau serviço. Mau serviço. Mau serviço, aquela agonia que dá de você ver uma noite inteira derrapando na sua mão. Porque no final o que você tem é o controle de um transatlântico, de um ônibus. Se você perder o controle, vai todo mundo para o acidente que você vai causar. Então, eu tive muitos sonhos recorrentes com essas preocupações de restaurante. Esse processo criativo que você cita, ele não acontece. Eu não tenho ele no sonho. Tá. Eu tenho ele nessa coisa de falar assim, por que não? Tá. Eu tenho uma inconformação. Antigamente, quando nós começamos a fazer menu degustação, você chegava a uma mesa e falava o que você não come. Quase que invariavelmente todo mundo falava, eu não como quiabo, coentro e jiló. Que é tudo que você usa. Então, eu tenho fascinação por esses malditos, eu tenho fascinação por esse limite de levar a pessoa a falar, isso aqui não pode dar certo. Por exemplo, botar uma formiga para o cara comer, fazer a primeira entrada de maracujá e manga, o cara aprendeu a dizer que frutas são doces. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de
dessa coisa de moderna, de crocantes e macios, de salgados e doces. Eu falo, tudo bem, aceito. Eu acho natural. Mas o que é um café com leite e pão com manteiga? Como é que você joga aquela... A mensagem também tem que ser palatável. Então, eu tenho a mola de criação, ela está muito mais na inconformação, infelizmente, do que no sono. Mas o pão com manteiga, será que teve isso também? Alguém ficou inconformado e falou, por que não cortar o pão, colocar manteiga e esquentar? Eu tive essa história com pão com manteiga, porque uma vez eu escutei isso de um cliente, não gosta dessas coisas, às vezes os clientes são agressivos e eu faço uma cozinha que não é clássica, Sim. Então às vezes ela gera uma insegurança, a gente já falou, a segurança gera medo e como as pessoas reagem ao medo, então muitas vezes clientes já me afrontou muito com isso e eu não queria ser agressivo com ele, mas era uma forma elegante de falar assim, puxa, mas pensa num café com leite, pão, com manteiga. O teu processo de criação, então, vem do inconformismo. Está muito calcado nessa coisa de olhar. Você olha o ingrediente e fala, vou misturar isso aqui. Por exemplo, assim, o mês de lançar o meu novo menu é outubro para praticar em novembro. Por quê? Porque eu inventei que é. Sim. Eu posso mudar ele para fevereiro quando eu quiser. Sou eu que criei um problema para mim, não foi um problema que veio para mim. Você está seguindo as referências do restaurante. O processo criativo está ali, mas o sono, no sono, talvez eu beba mais nessa fonte da preocupação para conseguir no dia seguinte trazer uma solução. Acho que essa é o sono talvez me mexa mais com o gestor do que com o criador. Agora talvez melhor explicando. Entendi. Qual foi o momento mais desafiador porque você pode ficar sem dormir porque você trabalha com uma coisa que, de fato, as pessoas não dormem muito bem. Mas qual foi o momento mais desafiador que você perdeu o sono mesmo? Você falou, cara, não tá dando, eu me deito aqui e não vai rolar. Eu acho que, coincidentemente... quando você me passou aquela mensagem no Instagram, ela vinha num momento onde... Mas não foi eu que te tirei seu sono, não, né? Não, ao contrário, você me devolveu o sono. Mas eu vinha de um processo muito... talvez ansioso, com outras coisas da minha vida. Calhou com uma pandemia, calhou com outro ocorrido chato na minha vida. E isso me jogou para não dormir mais, né? Eu tinha praticamente um sono de vigília onde eu não sabia se eu estava acordado ou dormindo. Eu percebia que eu tinha dormido porque o horário passava. Eu tinha a sensação que eu tinha ficado meia hora acordado e tinha passado 2 horas. Então, eu não fiquei 2 horas acordado. Mas eu não via o sono, eu não sentia o sono. Então, eu tinha essa... ali eu estava no limite. No limite. Você chegou a ter medo de perder a capacidade de dormir? Essa pergunta quem pode contar para você é a Márcia, minha esposa. Ela ficava mal, cara. Ela ficava mal. Ela falou assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Vai dormir, cara. Vai tomar banho. Faz alguma coisa. Ela te ajudou muito, né, nesse processo? Como não? Porque quando a gente fala de ambiente de sono, sim. A família é importante, né? Durante tempos a Márcia me irritou muito, porque ela dorme pra cacete, cara, eu morri de inveja. Eu acordado na cama, ela dormindo, dá vontade de acostar assim, fica acordada comigo. Não dá da pessoal com ela. Exatamente. Às vezes você quer que seu companheiro ou companheira esteja junto de você naquele momento, e ela dormia maravilhosamente bem e eu morria de inveja. Mas lógico que este cuidado dela, em notar que eu vinha há meses, talvez ano, com um sono com muito baixa qualidade, de coisa que eu não tinha, nunca foi boa, mas nunca tinha sido tão ruim, foi sem dúvida uma ferramenta importante também para conseguir conscientizar que ali tinha um problema e tratar o problema. Legal. Tem alguma coisa que você faria diferente em relação à tua saúde
ao longo desses anos todos? Se eu pudesse voltar para trás, eu queria dormir melhor. Eu acho que o não dormir Mas aí também, daria para ser cozinheiro? o não dormir também gera ansiedade. Sim. Deixa eu te falar, eu ia achar um jeito. Se eu tivesse consciência disso, então assim... Que eu acho que é vamos isso lá, que as pessoas têm que quebrar esses estigmas. Né? A pandemia mudou todos nós. Mudou a nossa forma de trabalhar muito. Antes da pandemia, eu ia falar, eu não ia conseguir ser cozinheiro se eu tivesse que dormir muito ou dormir bem todo dia, porque a gente tem que fazer almoço, jantar, não sei o quê. Aí veio a pandemia, aí veio o fechamento, a desaceleração, aí eu podia trabalhar só com 30%, só depois com 40%, com 60%. Hoje a gente já está com praticamente capacidade total, uma restrição de horário, e eu não quero pegar mais que um número de reserva por dia. Eu achei um limite, que eu não conhecia esse limite. Não tinha nem ideia que ele podia existir. Né? Eu achava que quanto mais entrasse, melhor. Sim. Põe aí, manda quebrar o pau aí, que eu vou ficar cozinhando aqui até de manhã cedo. E era assim a vida. Isso acontece com a gente não, também. Né? Pega um plantão aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Em 2018 eu larguei de dar plantão, porque eu finalmente tinha percebido que dava para fazer diferente. É isso, né? Essa é a dificuldade, as pessoas entenderem que dá para fazer diferente. E hoje eu dou meia-noite, essas luzes estão apagadas, isso aqui está varrido. Pronto para o próximo serviço. Exatamente, pronto para todos chegarmos amanhã cedo, no dia seguinte cedo e preparar o almoço. Respeitar esses ciclos, eu não respeitava. Show. Alex, valeu. Obrigado por me devolver o sono. Obrigado. Tamo junto aí na luta. Obrigado. Obrigadão.